Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui, viu? Parei tudo aqui para poder vir aqui compartilhar uma palavra de Deus, né, para o seu coração nesse dia de hoje. E eu não quero aqui somente nesse canal ficar falando de casa suja, espírito da sujeira. E eu fui muito tocada por esta palavra e eu quero aqui compartilhar com você. E nós precisamos ter muito cuidado com determinados tipos de conselhos. A Bíblia diz que com os conselheiros se acha sabedoria. Então nós precisamos, viu, irmãs, estar muito atenta a certas palavras, certas situações. É muito bom e eu até encorajo e eu incentivo você tomar conselhos, pedir conselhos de pessoas maduras na fé, pedir conselho às autoridades espirituais que estão sobre a sua vida, às autoridades que estão sobre a sua vida, pedir conselho ao Espírito Santo de Deus, que é o primeiro, né, o nosso primeiro conselheiro. E nós precisamos, viu, irmãs, ter muito cuidado com as vozes e não tomar decisões no calor das emoções, no calor do momento, baseado nas emoções ou no desespero, né? No desespero, fazer contas, fazer dívidas, sair de uma situação no qual você está sendo, né, estimulado ou estimulada a sair. Precisamos ter muito cuidado com situações dessa natureza, né? Por que eu falo isso? Porque aqui em 2 Crônicas, a Bíblia diz que havia um rei ali que era Senaqueribe, e ele era o rei, né, do exército ali da Síria, ele era o rei da Síria, e ele com todo o seu exército resolveu invadir Judá. E Ezequias, um homem de Deus, ele estava ali naquela situação, irmãs, difícil. E ao longo da nossa vida, nós enfrentamos grandes desafios. Quem sabe você aí esteja enfrentando um grande desafio. Eu fui muito tocada por Deus hoje, essa palavra está assim muito forte na minha mente e no meu coração. E eu falei, Senhor, eu vou lá gravar. E Ezequias estava numa situação muito difícil, irmãs. E ali vieram algumas pessoas para falar, né? Primeiro foi Senaqueribe. Foi lá afrontar Ezequias. Olha o que ele fala aqui em 2 Crônicas 32, 9. 10, né? Assim diz Senaqueribe, rei de Judá: em que confia vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Ó, um ímpio, um homem que não teme a Deus. Acaso não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Você vê um ímpio incitando o povo, estimulando o povo à rebelião e contra um homem de Deus. E quantas pessoas, né, ao longo da nossa vida e cenários, às vezes pessoas que vêm falam essa palavra aqui. Olha, missionária, estão botando gente contra mim. Tá? Irmãs, isso aqui é a atualidade. Olha o que ele fala. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, seus altares, falou a Judá e Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Ó. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos os povos das terras? Acaso não puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Irmãs, uma arrogância. Ele falando, olha, eu já me levantei contra muitas nações, vocês estão pensando o quê? Que vocês também vão se livrar?
As nações, as nações, elas não puderam se salvar. As nações não puderam se salvar. E vocês acham que vocês vão se livrar das minhas mãos? Tá igual aquele gigante Golias, né? Vem para afrontar, insultar Davi. E aqui ele estava insultando. Olha o que ele fala no 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, falando que Ezequias estava enganando. Nem vos incite assim, nem lhes deis crédito. Olha, falando. Vocês ficam dando crédito a Ezequias? Olha, irmãs, uma afronta. Porque nenhum Deus de nação nenhuma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos. Olha, nem das mãos do meu povo, dos meus pais. Menos vos poderá livrar o Deus das minhas mãos? Soberba, né? A soberba precede a ruína e a altivez a queda. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Ficaram lá falando. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Irmãs, é uma soberba, uma prepotência que eu, sinceramente, tem pessoas que eu não sei nem o que dizer. Tá igual aquele homem lá, o filho de Nabucodonosor, Belsazar. Achou que podia fazer o que bem quisesse. Tem gente aí achando que pode fazer o que bem quer no teu cenário, na tua vida, no ministério que Deus confiou, na tua família. Belsazar, né, ou Beltesazar, lá em Daniel, se eu não me engano, acho que é capítulo 5. Irmãs, o poder, ele achou que ele poderia fazer o que bem quisesse lá, irmãs. Pega lá o vinho, pega lá as taças, né, de prata, de ouro, que eu vou beber aí, ó. Sem noção nenhuma. Sem condições nenhuma. Depois você lê lá, né, Daniel, capítulo 5. Ele lá fazendo lá um carnaval. Porque, irmãs, aquilo ali foi um carnaval. Um carnaval. Porque tinha muitas comidas. Capítulo 5, Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes. E estava ele lá naquele carnaval e aquelas festas duravam vários dias, né? Carnaval aqui, né, no Rio de Janeiro, praticamente fica uma semana. E ali, irmãs, diante daquele cenário, ele achou que ele poderia pegar o sagrado e misturar com o profano. Não existe mistura. Não existe. Pegou o sagrado, achou que poderia fazer o que bem entendesse e ficar por isso mesmo, e não ficou, irmãs. E aqui nós vemos um ímpio afrontando um homem de Deus. E ali, irmãs, Senaqueribe também, como se não bastasse, ainda ficou afrontando, né? Ainda ficou afrontando. Olha o que ele fala. Assim, Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estavam sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Qual é a intenção do mal? É atemorizar e perturbar. Está igual a Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aquela perturbação, irmãs, Sambalate, Tobias, Gesem, Oronita, aquela perturbação, aquela conversa,
Para o quê? Para atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. E aqui eu não falei, né, do fim que aconteceu com Belsazar. Belsazar, naquele dia mesmo, ele foi morto. Desceu uns dedos, né, como da mão de um homem. Foi a mão de Deus ali, irmãs. E escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança, achado em falta. Passou de ti o teu reino. Naquele mesmo dia, naquela noite. Chamou lá Daniel, Daniel deu a interpretação, né, daquelas letras. E aqui, irmãs, os filhos, né, de Israel, os israelitas que moravam em Jerusalém, também em Judá, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram. Tem momento, irmãs, que é para permanecer na oração e clamar ao Senhor. Clama, clama a mim, invoca-me e responder-te-ei. Vai clamando, vai para o monte, vai clamando, vai para as orações, pede ajuda, pede socorro, busca, pede para o teu pastor, para o teu líder, pede para quem você tem intimidade, se une. Então o Senhor enviou o quê? Um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes. Gente valente, né? É uma valentia que eu posso, que eu faço. Que isso, que aquilo, que não sei o quê. E fala alto, e afronta, e fala. Mas ameaça, o gigante Golias. Aqui, ó, todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quem entrou vai ter que sair. E já até saiu pela fé. O segredo está aqui. Ore e clame ao céu. Olha, irmãs, tem gente que fala assim. Ai, Raquel, nem tudo é espiritual. Ah, você esquece, porque nem tudo é espiritual. É corpo, alma e espírito, concordo. Mas a Bíblia diz: não há nada senão do céu não lhe for dado. Tudo vem do céu. No próprio livro de Daniel tem uma passagem lá, se eu não me engano, é naquela passagem de Nabucodonosor. Quando ele vira um animal, também era outro soberbo. Se achava lá. Aí ele fica lá 7 tempos, né, que é um ciclo de vida, 7 anos lá no campo, como um animal. E quer ver assim, tá próximo de uma pessoa cair? É quando ela ou ele tá com muita soberba. Pode ter certeza, tá próximo de cair. É umas questões assim de uns mesezinho, ou de algumas semanazinha. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. O céu reina, o céu domina sobre tudo. Tá lá em Daniel, lá naquela próximo daquela passagem que eu falei para vocês, Daniel capítulo 5, se eu não me engano é o capítulo 4, o capítulo 4 no versículo 22, né, fala aqui, 26, quanto ao que foi dito que se deixaste a cepa da árvore com as suas raízes, teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina.
Até as coisas que existem no nosso cenário, na nossa vida, irmãs, é porque em oração nós chamamos aquilo, porque sem mim nada podeis fazer. O céu reina, o céu domina. Deus que domina, Ele tem o poder de tudo aqui na terra. Existe a nossa parte física que nós não podemos isentar, sim, que é a oração, orar mais ação. Se você quer um emprego bom, concurso público, você vai orar, mas também tem a parte do preço que você precisa pagar, estudar para passar naquilo, se preparar para passar naquilo. Tem isso também, viu, irmãs? Não é somente orar, já orei, tá bom. Não, tem as outras partezinhas que Deus vai orientando, Deus vai falando, Deus vai dizendo, Deus vai dando ali o direcionamento, né? Então, creia. E aqui, irmãs, Deus enviou um anjo e acabou com aquela valentia, que é tanta valentia. Quantos ursos você já matou? Quantos leões você já matou? Então, esse Golias, deixa esbravejar. E às vezes certos conselhos de pessoas, o próprio inimigo aqui deu conselho. Às vezes assim, né? Precisamos ter muito discernimento, direcionamento de Deus, irmãs, para não ficar ouvindo certos conselhos, certas palavras, ou ser guiado e guiada pelo medo. Tá entendendo? Não pode. Não pode. Não pode não. Ser guiado, guiada pelo direcionamento do medo, não. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus falar sai, sai. Se Deus falar fica, fica. Fica na tua posição, não fala nada. Vou eu te dar estratégia. Vou eu te dar direcionamento. E tem até uma outra parte aqui, que essa palavra ela se repete em Isaías 36 e 2 Reis 18, 19, que tem uma parte aqui, né, nesses textos que eu falei aqui, que Ezequias não fala nada. Endorienta o povo, fala nada. Fala nada. Olha o resultado. Assim, vou repetir. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus com seus próprios filhos, e ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Quem livrou foi Deus. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração. E hoje eu estava assim, com esse desejo muito forte, né? Depois você vê essas passagens, que é mais detalhadas, né? Aqui em 2 Crônicas, que eu li, ele está muito resumido, mas nessas outras passagens aqui você vai ver mais detalhado. Então, a parte ali que eles não falaram nada. 2 Reis 18, 19 até o 37, e Isaías 36, capítulo 36, do versículo 4 até o 22, amém? Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração. A obra não vai parar, você não vai parar, você vai continuar e Deus é fiel na tua vida. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigada pela palavra do Senhor revelada. Eu não sei quem está ao alcance da minha voz, Senhor, mas o Senhor sabe. Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã. Guarda, cobre com teu sangue, livra de todo mal. Livra de toda obra contrária, Senhor, dá a vitória e entra com o teu poder, Senhor, com a tua graça, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.